Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui para mais um a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta, 20 de junho de 2019. Conversas vazadas em audiência no Senado. O ministro Sérgio Moro diz não ter apego ao cargo e que, se forem constatadas irregularidades em sua conduta pregressa como juiz, ele deixa o governo Bolsonaro. Moro afirmou que sempre agiu com base na lei. Ventos de otimismo, os motivos que levaram a Bolsa Brasileira a atingir uma marca histórica nesta quarta-feira. O índice Ibovespa foi a 100.300 pontos. Descanse em paz. A vida, a obra e a morte do mais popular crítico de cinema do Brasil, Rubens Evaldo Filho. Esses são alguns destaques do Morning Show que está começando nesta quinta-feira, o ponto facultativo, feriado da Igreja Católica, né? O Corpus Christi, ou Corpo de Cristo, é sempre celebrado há 60 dias depois da Páscoa e tem essa simbologia do povo de Deus caminhando rumo à Terra Prometida. E aqui estamos nós, no nosso trabalho, enobrecendo a nossa alma aqui na Jovem Pan. Você não era Deus, Edgar? Rapaz. Meu Deus! Deixa eu abrir o microfone. Papa Edgar. Não, Texto aqui pra eu fazer, eu não vou fazer, não. Acho que não precisa. Não, Tá só tudo pro certo. registro, a gente... Professor Cortella hoje aqui com a gente. Não, eu me lembro no Corpus Christi, no interior, sou do interior de Campinas, mas mais pro interiorzão, ali Matão, outras cidades que vão mais pro interior do Brasil, aqueles tapetes coloridos, né? Com as serragens e os símbolos da Igreja Católica, onde se passa a procissão, que representa esse povo que eu falei, o povo de Deus, a caminho da Terra Prometida. Corpus Bonita, Christi. Edgar, bonita Vamos lá. demais. Bom dia, Paulinha. Sei que você também é católica. Sou sim, Edgar. O que E cê temos na sabe nossa que hashtag? A gente tá aqui trabalhando no feriado, não é, querido? Porque o quê? O trabalho dignifica o homem, não é, Exatamente. Edgar? Que coisa boa tá aqui com vocês hoje. Muito bom, É. também Né? gosto do que faço. Pois é, eu quero saber como é que os nossos ouvintes e tuiteiros estão nesse dia de feriado, talvez. Será que para estão alguns. trabalhando? A hashtag é neste feriado eu. Vocês podem mandar fotos humilhação. Vai que você vai ter um feriado estendido e já tá numa praia bela com drink. Na montanha? Eu não sei. Num lugar incrível Imerso- com todos os amigos e família. Imerso Vai que numa nesse feriado jacuzzi. você largou o seu mozão na conchinha pra ter que trabalhar. Eu quero saber onde é que vocês estão nesse feriado, o que é que vocês estão fazendo na nossa hashtag neste feriado. Eu, Edgar. Bom, Boa. gente. Tá bom, estamos aguardando então a sua participação e uma outra maneira de você interagir com a gente é pelo WhatsApp 11 931 17009. Como tá sendo aí o seu feriado, hein, caro espectador, caro ouvinte do Morning Show? Ajude a gente aqui a deixar esse programa mais animado, mais solar. Mande pra cá um vídeo da praia, aí, como a Paulinha sugeriu, ou então da montanha, você no parque, ou na cama mesmo assistindo a Netflix, fazendo uma bela maratona de série aí, ou também... Se você tá como a gente, trabalhando, manda aí da sua labuta o seu vídeo pra gente, tá certo? 11 931 17009 é a nossa via de contato. Mensagens em vídeo, tá certo? No mais, você pode nos acompanhar também em imagens pelo aplicativo da PAN, pelo nosso portal jp.com.br, pelo nosso canal no YouTube e também nas mídias sociais. Estamos lá no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica amarradão. Feliz da vida. Vamos nessa. É o Morning Show entrando no ar. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN. Vamos lá. Paulinha, vamos começar falando dessa notícia triste aí da perda desse que é um dos grandes, se não o maior crítico de cinema já na história brasileira, o Rubens Evaldo Filho. Foi ontem, né? A passagem dele morreu ontem, o Rubens. Qual foi a causa da morte, Paulinha? Ele faleceu ontem, aos 74 anos, coincidentemente no Dia do Cinema Brasileiro, Edgar. Ele estava internado desde o dia 23 de maio, quando ele desmaiou por uma arritmia cardíaca e sofreu uma queda num shopping aqui de São Paulo. E exatamente o motivo, a causa da morte ainda não foi divulgada, mas foi em decorrência desse tombo. Parece que foi alguma coisa feia mesmo, Edgar, da qual o crítico não conseguiu se recuperar. O corpo do jornalista e crítico de cinema será velado até às 15 horas na Cinemateca Brasileira, aqui na Vila Clementino, na Zona Sul de São Paulo, e o enterro acontece às 16 horas no cemitério
dos protestantes. Como você falou, Edgar, o Rubens Ewald realmente foi um crítico de cinema bastante popular. Ele desmistificou um pouco essa história do crítico fechado numa sala escura, entendedor de tudo da sétima arte. Ele popularizou isso, ele trouxe para uma linguagem popular, aproximou o cinema das pessoas. O Pablo Vilaça, que é também um crítico de cinema, escreveu sobre o Rubens e disse assim, Rubens Ewald Filho era um amigo muito querido, um sujeito de alma generosa, um amigo leal, um cinéfilo inspirador. Foi também essencial ao humanizar a figura do crítico de cinema, quebrando a ideia do rabugento que tudo odiava, que se sentia superior a tudo que via. A história do Rubens com o cinema começou primeiro tentando ser ator. Ele fez alguns filmes aí, foi ator e também roteirista, inclusive de Éramos Seis, uma novela bastante popular. Foi para Globo, também escreveu a novela Gina, Drácula, Uma História de Amor, Yaya Garcia, Casa de Pensão. No teatro, ele também dirigiu O Amante de Lady Chanterley, Querido Mundo e Doce Veneno. Então, era uma pessoa muito ativa no que fazia e também ficou muito popularizado por fazer a cobertura do Oscar, inicialmente na Globo, depois no SBT e também na TNT. Em 2018, a gente teve um episódio até discutido aqui, né, dentro do Morning Show, quando, na transmissão do Oscar, o Rubens Ewald Filho se referiu a uma atriz trans, a Daniela Vega, dizendo: essa moça, na verdade, é um rapaz. Essa frase polemizou e repercutiu muito na internet. As pessoas consideraram uma frase transfóbica. Depois, o Rubens veio a se retratar em vídeo e também explicando que ele teria se confundido com termos técnicos de expressão e que nunca, em hipótese alguma, ele estava ali tendo uma atitude sexista ou transfóbica. Ficou até uma ideia de que a TNT tivesse tirado ele do quadro por causa do que aconteceu no Oscar, o que não é verdade. O Rubens nunca perdeu a casa dele como a TNT. Ele seguia na TNT até hoje, tinha um canal, inclusive, no YouTube, que ele gravava semanalmente, onde ele respondia a dúvidas dos internautas, falava sobre cinema, bastidores, e era muito bem-humorado ali nesse canal. Ele participou da transmissão do Oscar 2019, não como comentarista ao vivo, mas na sede da TNT, e tudo isso também para trazer um conforto para o Rubens, que já lidava com alguns problemas de mobilidade e de saúde, e que talvez já não pudesse acompanhar a maratona que é uma transmissão do Oscar. As pessoas imaginam que quem faz a transmissão fica apenas ali sentado naquela hora e tudo bem, vai ali até a madrugada, mas não é assim, né? Tem todo um treinamento antes, você tem que ir, às vezes é em Buenos Aires, enfim, acontece todo um treinamento do roteiro. É realmente uma maratona a qual o Rubens não passou esse ano, mas seguiu comentando o Oscar no conforto ali da sede da TNT. O Rubens tem algo que nenhum outro comunicador tem. Antes do IMDb, que é o grande site de database de cinema, ele já era o próprio IMDb, ele era nosso Google. A parte do In Memoriam do Oscar, em que ele lembrava rosto a rosto, carreira a carreira das pessoas, era algo absolutamente impressionante. Ele também era muito famoso por sua língua afiada. Antes da polêmica da transfobia, ele chamou a Frances McDormand de feia. Verdade. Como atriz, que também causou certo desconforto nas redes sociais. Muita gente acha que, inclusive, ele teria ficado muito abalado com isso. Engana-se, viu? Eu conheço o Rubens, inclusive, encontrei ele há uns 4, 5 meses, estava muito de boa, passeando no shopping onde a gente sempre se cruzava. Na época que eu cobri cinema, inclusive, como crítico, ele sempre foi muito solícito com todo mundo, tratou com todo mundo de igual para igual. Mas mais do que isso, mais do que falar sobre a personalidade dele, a gente tem que falar do legado dele, que é basicamente de inaugurar a crítica de cinema na televisão brasileira, que era algo até então muito culto e muito restrito aos veículos impressos, ao jornal, à rádio um pouco assim, que não era impresso, mas enfim, era falado. Mas a televisão em si não tinha tanto espaço para crítica de cinema. O Rubinho, então, inaugurou, ou Ref, como ele era chamado. Muita gente chamava ele de Rubinho ou de Ref. Inaugurou uma profissão na televisão, basicamente. E se tivesse internet nessas décadas anteriores, teria virado muitos memes. Tem um momento que eu amo do Oscar, acho que de 94, em que a Dolly Parton canta Cercada de Cachorros por causa do filme Beethoven. E o Boris Casoy olha pra ele e fala: Rubens, por que os cachorros? Porque ele achava que era o Beethoven
o compositor. E o Rubens foi obrigado a explicar isso no ar. Gente, tem momentos inesquecíveis. Eu me lembro, só pra entrar aqui um pouco no imaginário, na fantasia, antes da gente chamar um vídeo, a Paulinha trouxe até um vídeo pra gente ver aqui, de cruzar com ele nos corredores da MTV. Me lembro que minhas amigas, a Cris Couto, primeiramente, atriz, grande atriz, MTV. fazia o Cine MTV, depois a Marina Persson, e o Rubens sempre passava por ali, a gente olhava pra ele e falava assim, nossa, aquele cara, a autoridade do cinema. E tinha um caderninho, um caderninho que era lenda, o caderninho do Rubens, onde anotava desde sempre os filmes que via, os detalhes da cena. Você vê, era uma coisa que ele fazia com tanta naturalidade e paixão, que transformou ele nessa figura que ele Tem uma curiosidade sobre isso. O Rubens tem uma memória que eu acho que era bipartida, porque ele conseguia assistir 2 filmes ao mesmo tempo. Ele era tão desesperado pra assistir tudo que tivesse disponível, que além de ver os filmes no cinema, ver os filmes com antecedência, quando ele queria ver algo e ele não tinha tempo, ele tinha uma televisão do lado da outra, ele via 2 filmes ao mesmo tempo. Que loucura. Maravilhoso. E ele veio aqui ao Morning Show, Edgar, em 2016. O Rubens veio aqui exatamente para comentar o Oscar. Eu não sei se vocês se lembram, era aquele Oscar que o Leonardo DiCaprio finalmente ganhou o Oscar. E a gente era na prévia, era antes do Oscar. O Rubens veio aqui para comentar, para falar dos favoritos. E aí ele estava falando uma coisa interessante. Não, era o Regresso. O Regresso, exatamente. Ele veio para comentar esse Oscar antes de acontecer. E aí ele estava falando com a gente sobre filmes ruins. Vamos conferir o que é que o Rubens falou. Tem muito filme ruim. Tem muito filme ruim, muito. Eu escrevi ontem uma crítica que pela primeira vez eu uso palavrão. Nossa. Aliás, é uma citação de um crítico português até que eu pego. Palavrãozinho, aquele EDM, né? Não é nada tão terrível. Mas é a história de quando Casanova encontra Drácula. Feito por um cinema espanhol, onde é tudo escuro, não se entende nada, tem pé nem cabeça. E é um filme de arte. Nada me irrita mais do que ser um filme de arte imbecil, que quer tratar... E a crítica cair nessa. Porque... Era assim, né? É verdade, porque às vezes ele tinha essa capacidade de desconstruir o que as pessoas ficavam, nossa, isso é muito cabeça. Ele dizia, gente, é ruim mesmo, sabe? Ninguém entendeu, é ruim. E não tinha vergonha de dizer, por exemplo, que um blockbuster era muito legal e muito divertido. O Rubens foi a primeira pessoa que me fez acreditar que valia a pena dar minha opinião a respeito de cinema. Eu entrevistei ele, não era setorista da área, e ele falou, nossa, você sabe muito de cinema, que legal conversar com você. E aquilo me fala, caramba, como que esse cara pode achar que eu entendo alguma coisa de cinema? Que coisa louca, né? E realmente ele era assim, uma pessoa muito legal, muito generosa, sempre uma presença gigante, porque ele era gigante de altura e de conhecimento. E aí é importante também ressaltar que ele é responsável por um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, que a Paulinha já falou aqui do Éramos Seis. E esse é o ano que a Globo vai fazer um remake do Éramos Seis, muito calcado no que ele e o Silvio de Abreu escreveram para o SBT em 1994. Na dramaturgia do SBT, das novelas adultas, tirando essas infantis, Éramos Seis é um marco. E a Globo pretende repetir o sucesso que o SBT teve no começo dos anos 90, graças ao texto do Rubens Evold. Então ele veria seu trabalho homenageado na TV. Daí, nosso lamento pela morte do Rubens, nossa singela homenagem aqui, abrindo o Morning Show dessa quinta-feira. Vamos girar o assunto. O ministro Sérgio Moro foi ontem ao Senado dar explicações sobre o vazamento e o conteúdo de mensagens atribuídas a ele quando o juiz Adeltan Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato. A sessão durou 8 horas. O repórter Antônio Maldonado acompanhou e a gente vê a reportagem agora. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, volta a defender que na tradição brasileira é comum que juízes conversem com advogados e promotores. Garante que não cometeu qualquer ilícito enquanto esteve à frente da 13ª Vara Federal em Curitiba e afirma que a invasão dos celulares dele e de promotores é uma ação de um grupo criminoso que quer atacar as instituições brasileiras. Falando aos senadores membros da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira, Moro explicou que não tem mais o histórico de mensagens para atestar a autenticidade das conversas vazadas entre ele e o procurador responsável pela Lava Jato, Deltan Dallagnol. De qualquer forma, o ministro diz não ter nada a esconder e afirma que o conteúdo roubado dos aparelhos pode sim ter sido alterado. Eu saí do Telegram
desde então. Então eu não tenho essas mensagens para eu poder afirmar se aquilo é autêntico ou não. O que eu vejo ali, nas mensagens que foram divulgadas, tem algumas coisas que eventualmente posso ter dito. Tem algumas coisas que me causam estranheza. Mas o fato é que, ainda que tenha alguma coisa ali verdadeira, essas mensagens podem ser total ou parcialmente adulteradas. Às vezes até com mudança de trecho ou mudança de palavra para caracterizar uma situação de escândalo que, no fundo, é inexistente. A oposição aproveitou o depoimento para questionar a imparcialidade de Sérgio Moro e voltar a pedir que ele deixe o cargo no governo. Após ouvir do ministro que o Ministério Público recorreu de 44 das 45 condenações que proferiu enquanto juiz da 13ª Vara Federal, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, perguntou então sobre o trabalho dele no governo federal. Aqui na sua fala o senhor coloca que, como ministro, agora combateu a corrupção na Lava Jato e veio para o governo Bolsonaro para continuar a fazer esse combate. O senhor, como ministro da Justiça, já tomou providências concretas para as questões internas dentro do governo? Moro disse que se espantou não só com o sensacionalismo, mas também com o que definiu como revanchismo de pessoas envolvidas em atividades criminosas a partir da divulgação das conversas. E sei que se as minhas comunicações com quem quer que seja, sejam divulgadas sem adulteração e sem sensacionalismo, essa correção vai ser observada. Então eu estou absolutamente tranquilo quanto a isso. Mas se é esse o problema, então o site apresente tudo. E aí a sociedade vai poder ver, né, de pronto, se houve alguma incorreção da minha parte. Eu não tenho nenhum apego pelo cargo em si. Apresente tudo. Vamos submeter isso, então, ao escrutínio público e, se houver ali irregularidade da minha parte, eu saio. A maioria dos parlamentares que estiveram presentes no depoimento enalteceu o trabalho de Sérgio Moro como juiz federal. O senador Alessandro Vieira, que é autor do pedido de criação da chamada CPI da Lava Toga, lembrou que há muito interesse em acabar com o legado deixado pelo agora ministro da Justiça. Hoje, no Brasil, quando falharam as bancas milionárias de advogados, quando falharam os embargos auriculares, quando falharam as intervenções políticas, o que restou foi uma ação criminosa de ataque a procuradores, desembargadores e juízes, com o objetivo de desmoralizar as instituições e criar novamente ambiente político para sepultar essa e outras operações que estão em andamento no Brasil e que precisam continuar, porque o brasileiro não aguenta mais tanta corrupção. O ministro comentou a declaração do senador. Lembrou que o Brasil não precisa de heróis, e sim de instituições fortes, que devem ser protegidas de ataques criminosos. Se as mensagens que eu eventualmente troquei e que ainda não tenham sido divulgadas forem divulgadas sem adulteração, eu tenho absoluta convicção da correção de todos os meus atos como juiz e de todas as minhas comunicações, sejam elas em aplicativos, sejam elas comunicações verbais, sejam elas qualquer espécie de comunicação com procuradores, advogados, policiais. Tenho absoluta convicção. Moro garantiu aos senadores que nunca atuou em qualquer processo movido por questão ideológica ou político-partidária. Para dizer assim muito claramente, o fato de ter emitido sentenças condenatórias contra agentes políticos me trouxe dissabores, me trouxe peso. Eu sou constantemente atacado há 4, 5 anos por ter cumprido o meu dever. Aí não senti nenhuma satisfação pessoal ao decretar a prisão de quem quer que seja ou de emitir um juízo condenatório. Mas o papel do juiz é avaliar as provas, proferir a sentença. O ministro lembrou ainda dos impactos de esquemas como o descoberto pela Operação Lava Jato para um país como o Brasil. A corrupção, e especialmente a corrupção disseminada, ou aquele sistema de corrupção que foi identificado na Operação Lava Jato, acaba, vamos dizer assim, minando a produtividade da nossa economia, porque ela impõe custos, no caso mais óbvio, a contratos públicos que acabam, vamos dizer assim, minando, drenando os recursos existentes para
a realização, por exemplo, de uma obra pública. É bom lembrar que a presença de Sérgio Moro na CCJ do Senado foi uma sugestão do próprio ministro, que se prontificou a prestar esclarecimentos ao colegiado. Na próxima quarta-feira, ele estará de novo no Congresso, dessa vez falando em uma sessão conjunta de 3 comissões da Câmara dos Deputados. Os depoimentos do ministro aos parlamentares fazem parte de uma estratégia para tentar evitar a criação de uma CPI para investigar o conteúdo vazado pelo site Intercept. Tá aí. De Brasília, Antônio Maldonado. Tá aí, O ministro da Justiça... A gente conferiu a matéria com o Antônio Maldonado aqui da Jovem Pan. Caio, te passo a bola dando o bom dia pra você e te perguntando aí como é que fica, na tua visão, a figura do Moro, a situação dele após essa sabatina na CCJ do Senado. Do mesmo tamanho, né, Edgar? Gigantesco. Um Congresso com 3% de aprovação pode fazer muito pouco contra um verdadeiro patriota. A gente já falou aqui na contradição patética de assistirmos aí a nossa maior autoridade no combate à corrupção prestar esclarecimentos para um Congresso infestado de ratos, de vermes e de parasitas. Especialmente considerando que o Moro não é investigado, os arquivos vazados, novamente, não têm sua validade confirmada, eles foram todos obtidos ilegalmente mediante prática criminosa de hackeamento e finalmente não estão submetidos aí às autoridades competentes, à imprensa e ao grande público na sua íntegra. Então, aqui o que a gente tem é muito simples, é um homem honesto se explicando por crimes que não cometeu para alguns dos maiores especialistas na arte da corrupção. Fica aqui a tese do professor Augusto Nunes, que sugeriu ao ministro que se endereçasse aos senadores pelos seus codinomes das listas de corrupção das empreiteiras da Lava Jato. O compromisso com a verdade do ministro Sérgio Moro, inclusive, ele se manifesta pela solicitude, pela presteza com que ele se coloca à disposição desse Congresso, que querendo ou não é eleito e, portanto, representa a nossa sociedade, por horas e horas e horas a fio, sem se esquivar de nenhuma pergunta. É claro que não vale a pena assistir esse show de horror na íntegra, mas eu queria destacar aqui para o ouvinte da PAN um momento de boa política, de raríssima lucidez. A fala do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. O senhor Oriovisto, ele é um as do empreendedorismo nacional, ex-presidente do Grupo Positivo. Né? Eu recomendo que o ouvinte da PAN, inclusive, procure esse vídeo no YouTube. Basta digitar Oriovisto e Moro que você vai encontrar. O roteirista e produtor de cinema, o Paulo Cursino, na sua conta do Facebook, ele repercutiu com muita fala, com muita propriedade essa fala do senador, e eu vou repercutir isso aqui. Abre aspas. Por 10 minutos, o Brasil teve um momento de civilização. O senador Oriovisto Guimarães citou Kant, John Stuart Mill e Jeremy Bentham no Senado, hoje em sua pergunta feita a Sérgio Moro. Coisa de Câmara dos Lordes. Só fazendo um parênteses aqui, ele falou do Immanuel Kant, né, então um filósofo idealista, prussiano, ele fala da ética idealista, na verdade, né, século XVIII, e o Kant é o criador do conceito de imperativo categórico, né, você só pode impor um princípio, né, à sociedade se você segui-lo à risca, aquele dever de agir conforme o que se prega. Por isso que a gente sempre brinca que o socialista ele odeia o Kant, porque ele socializa o patrimônio dos outros, como é o caso dos milionários do PSOL, denunciados aí pelo Marcel Van Hatten e pelo Kim Kataguiri em plenário. Olha que frase maravilhosa do Kant. Age de tal maneira que a tua vontade possa encarar a si mesma. É uma ode à coerência. Bom, por outro lado também, o Oriovisto ele traz aí à baila as figuras do Jeremy Bentham, do Stuart Mill, que são, por sua vez, filósofos ingleses utilitaristas, né? Então maximizar a utilidade e a felicidade humanas, admitindo condutas que não são éticas em absoluto por um bem maior. Ele faz esse jogo. Bom, retomando aqui o Paulo Cursino, abre aspas. Oriovisto foi perfeito ao embasar sua questão, separando ética de legalidade. O pensamento ético, segundo o senador, avalia as ações humanas na perspectiva de bem e mal. Já no pensamento legal, a clivagem é entre dentro e fora da lei. Para ele, o pensamento ético é permeado por questionamentos e não é composto por certezas absolutas, que são mais filhas da fé que da razão. Ele também separou neutralidade de parcialidade. Esse é o ponto mais importante, ouvinte. Ele também separou neutralidade de parcialidade. A grande questão sobre a atuação de Moro. Nenhuma pessoa é completamente neutra sobre qualquer assunto. Todos temos nossas opiniões, valores, humores e princípios. É inescapável. Um juiz deve ser imparcial, mas exigir neutralidade
neutralidade é coisa de canalhas que jogam pra torcida e que gostam de confundir mais do que dizer a verdade. Tudo que está acontecendo agora. O Oriovisto, inclusive, ele fala na figura dos canalhas legalistas, ou seja, são os caras que usam a lei contra a ética. Por exemplo, a questão do foro privilegiado, ou a teoria da cleptocracia e da corrupção legalizada, né, tão bem encampada pelo professor Modesto Carvalhosa. Aí, fechando, o Cursino diz o seguinte: ao expor conversas particulares, onde a neutralidade tende a desaparecer, é mais do que normal que surja o que realmente pensamos sobre um assunto, caso ou pessoa. Mas isso não quer dizer que sejamos parciais ou que Moro tenha sido. E qual foi a resposta do Sérgio Moro a esse questionamento, a essa fala do senador Oriovisto? Abre aspas para o ministro da Justiça. Sobre a imparcialidade, a necessidade de proferir o julgamento segundo as leis, segundo as provas, independentemente de quem são as partes, eu acho que é a obrigação principal do juiz. E isso foi observado na Operação Lava Jato desde o início. Mas aquela perspectiva de estar aberto para decidir de maneira diferente, havendo uma mudança nas provas, isso sempre foi mantido. E tem prova disso, Edgar. Estadão de julho de 2017, olha essa manchete: Moro livra Lula e Okamoto de acusação pelo armazenamento das tralhas. E aí vem embaixo do lead: juiz da Lava Jato absolveu ex-presidente dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no episódio da estocagem de utensílios que petista recebeu quando ocupou o Palácio do Planalto por 2 mandatos. Ou seja, o mesmo juiz que é acusado de perseguição, etc e tal, já absolveu Lula diante das provas. Então, assim, é mais um indício de que ele não age de forma parcial, ele é imparcial, independente de ser neutro ou não em relação a uma pessoa. E para fechar, na sua réplica, o senador Oriovisto, ele diz estar plenamente convencido da imparcialidade de Sérgio Moro. E aí, completa o Paulo Cursino e eu faço minhas as palavras dele. Eu também não tenho dúvidas, nunca tive. Agora tem que te provocar, né? Porque a gente tem que trazer aqui o debate com o único foco, na verdade, dos fatos, tudo e o que a gente tem à frente aí. Você falou com a paixão de quem tem um lado, já demonstrou esse lado aqui várias vezes nos debates do Morning Show, Caio, mas eu queria te perguntar o seguinte: será que o Oriovisto está se baseando pelo já consagrado Código de Ética da Magistratura, quando ele afirma essas coisas que você traz para a gente? Porque o que acontece? Você falou dos pontos baseados na justiça, mas o teor maior da tua fala, ele é politizado, né? A gente traz aquela questão de novo à baila. A politização da justiça, a judicialização da política é uma frequente no Brasil desses últimos tempos e muito em decorrência da necessária Operação Lava Jato aqui, que fique claro já na minha fala isso. Mas veja, o Moro, como já disse anteriormente, dentro do Palácio do Planalto, traz o problema para o governo, um problema que lhe acomete neste momento, quando ele está sendo confrontado aí, exposto, né, a uma ideia do humano. Ele que é visto por muitas vezes, você mesmo já o chamou de herói aqui, como o paladino da justiça. Quer dizer, quando essas coisas recaem sobre ele, agora ele na pele do político ou dentro de um ambiente político, ele está exposto ao ordinário, ao cruamente humano, né? Primeiro, isso deve ser dito. Agora, veja lá, muitos juristas, ao contrário do que você afirma, suspeitam sim e levantam questões, juristas renomados, professores de processo penal, entendeu? Pessoas que dão aula em universidades, questionam condutas dele. Acho legítimo a gente olhar para isso tudo que está acontecendo com algum distanciamento e isenção, porque é claro que todo mundo quer que a corrupção, os corruptos sejam engaiolados, para usar um termo popular, e que a corrupção seja combatida mesmo com veemência. Ninguém está aqui defendendo bandido e ninguém está aqui querendo tirar gente que está condenada e presa da cadeia. Agora, vou usar umas palavras aqui de um professor de processo penal da PUC de São Paulo. Ele dá aula, o professor, o nome dele, inclusive, Cláudio Langroiva Pereira. Numa matéria hoje do UOL, ele diz o seguinte... com muita frieza, assim, é dura a frase até, mas com muita frieza. Quem viola a lei alegando aí interesse republicano
é tão criminoso quanto aquele que está sendo processado. Mas aí você está partindo do pressuposto que o ministro Moro violou a lei. Olha, esses juristas deixa que... eu Claro. desculpe, só para... Será que essas frases que já estão reveladas já não ensejam um entendimento de que ele realmente extrapolou e ultrapassou? Ele nunca negou as frases. Ele só coloca em questão e afirma lá veementemente que é uma maneira criminosa de se obter as provas, mas ele nunca negou, falou, olha, isso aqui eu não falei. Ele falou, posso ter dito, isso pode ter sido desfigurado e tirado do contexto. E sempre deu a entender que tudo era encarado com normalidade, que não fez nada fora do normal, na verdade. As frases né? estão lá, então, Caio, essas primeiras frases que surgiram. Sim, mas elas Você acha que elas estão de boa? Então, frente à não sou eu. magistratura... Esses juristas que alegam isso são juristas garantistas, que é uma corrente doutrinária específica. Mas estão errados, ele por serem garantistas? Não, ele é uma doutrina. Ela não coloca o interesse público como... não, Caio? Não, ela não coloca o interesse... Garantia dos direitos para ambas as partes. Ela sempre vai focar todo o direito penal da ótica do acusado. E esses juízes, esses juristas garantistas, eles vão se valer de cada uma das brechas da lei em benefício de quem? Dos seus clientes. Porque, qual que é o artigo supostamente utilizado para enquadrar o Sérgio Moro? É o artigo 254 do Código de Processo Penal. O juiz dar-se-á por suspeitos e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Aí tem o inciso 4º, se tiver aconselhado qualquer das partes. Portanto, o juiz é suspeito se tiver aconselhado qualquer das partes. Esse é o único dispositivo supostamente infringido pelo Moro. Não é o que está implícito nas frases? Não. O que ele que aconselhou, o que ele que é aconselhar pro, direcionou? então, o que é aconselhar para o direito penal? Indicou Aconselhar testemunha? Aconselhar é opinar? Indicar testemunha. O objetivo dessa norma, Edgar, ele é resguardar a imparcialidade do juiz, não só a neutralidade. Ele não pode substituir o acusador ou a defesa. Falar ele de não showzinho pode... da isso não da tem defesa. problema. Ele não pode desvendar um caminho jurídico desconhecido e que interfira diretamente no resultado da causa. Já que você falou de um jurista, eu vou falar de outro. Professor Modesto Carvalhosa, o que ele fala sobre esse artigo? Abre aspas. Quanto à possível suspeição por aconselhamento da parte, esta não se aplica ao Ministério Público, apenas ao réu ou à vítima. No processo penal brasileiro, o Ministério Público, órgão de Estado essencial à justiça, não é considerado parte no sentido estrito, pois ela pelo interesse público, isso conforme o artigo 127 da Constituição Federal. É considerado parte imparcial, como titular da ação penal, detém a condição fiscal da lei e de velar pela pretensão punitiva estatal. Mas como o que ele Ministério complementa? Peraí, só Público para ele não o juiz, complementar. Não, já vou explicar, porque ele complementa explicando. Embora se incumba da acusação criminal em juízo, como fiscal da lei, pode o Ministério Público pedir tanto a condenação quanto a absolvição do acusado. Por outro lado, a defesa privada... Mas a gente está falando do sempre Ministério é parcial, Público. não, sempre é parcial em favor do réu, não possuindo as mesmas atribuições de caráter público conferidas ao Ministério Público. Portanto, o compromisso do MP e do juiz é com a verdade. O compromisso do advogado é realmente com o defender o cliente. interesse público, mas o compromisso do juiz é ter a imparcialidade de analisar os fatos O princípio da apresentados inércia. tanto pelo Ministério Público Não, mas ele pelo não... outro acusado. Mas a discussão é justamente Mas essa, inverte as que é o coisas, que o Caio. Ourivisto Se fosse falou. o advogado do Não, você Lula tá trocando com o juiz. Tá confundindo. Aí, Aqui aí, tem... aí também é a mesma coisa. São amigos, o advogado do Lula é meio amigo do juiz, tudo bem, se der uma conversada. Não tá tudo bem, é só isso. O juiz está lá para ser imparcial. O Ministério Público, sim, está defendendo. Acho que a gente poderia, inclusive, exaltar o Delanhol mais que o Moro. Porque é do interesse mesmo do Estado que se apure isso, que os corruptos sejam presos. Mas quem faz isso é o Ministério Público, é a Polícia Federal. O juiz, ele tá lá, claro, para fazer um meio disso. Ele vai analisar os fatos, ele vai ver o que é que pode, o que é que não pode. Ele não pode ficar nessa troca. Vai lá, MP, vamos pegar só 30%. Mas eu acho que agora vai por aqui. É que assim, o conteúdo da conversa, na minha visão, na visão do professor Modesto Carvalhosa e de tantos outros juristas, ele não contém nenhuma ilegalidade. Se fosse para um advogado do Lula, para um juiz julgando o caso do Lula, vou ler dois artigos para você, Fefito. É uma conversa normal entre colegas de uma força-tarefa. Se você pegar o CPP,
né? Quanto à apuração... A tarefa não é com o juiz, é do MP. Olha com a isso. Polícia Federal. Deixa eu ler pra você o Código de Processo Penal, então, artigo 40, Paulinho, ó. Quando em autos Você ou pode papéis... ler o Código do Processo Penal, mas não vai mudar o que é, Caio. Tem um monte de gente criticando isso. A questão, pra mim, é outra. Como garantir os resultados da Lava Jato? A gente quer que quem roubou continue preso. Se o Moro teve um problema ou outro, se isso vai ser levado pro âmbito jurídico, aí é um problema dele. Acho legal ele ir lá se defender. Eu acho que a questão da onde estão essas mensagens, a íntegra dessas mensagens interessa muita gente. Sobre isso que a gente tem que falar, entendeu? Agora, ficar além do termo jurídico já está dividido. Você tem essa opinião, muitos juristas têm outra diferente. O Moro diz que nem sabe se está no contexto certo o que é publicado, mas o tempo todo fica lá colocando. Mas ele próprio diz que não cometeu. Ele fala, eu não cometi ilegalidade. Deixa eu só te passar uma questão que eu queria que te ouvir a respeito. Eu ouço muito falar assim, é comum no Brasil. Será que isso é um argumento plausível de se entrar nessa discussão? A vida forense, ela pressupõe essa conversa entre advogado e juiz, entre promotor e juiz, e isso simplesmente foi transposto da oralidade para um aplicativo de mensagem. Eu queria te colocar no contexto de uma outro força-tarefa. Eu não sou juiz, eu leio, procuro me preparar e entender a situação e me manter um pouco distante delas para tentar fazer o melhor possível o meu trabalho aqui. Dito que existe, no meu entender ali, uma tentativa de tornar natural uma coisa que, a meu ver, aqui como cidadão, não é, de tipo, isso no Brasil acontece, junto ao fato de que, no direito ocidental, pelo que já li em reportagens por aí, a figura do juiz inquisidor, ela não existe. O juiz inquisidor é de um outro lugar, não de uma república como a nossa. Um juiz que entra dentro de um processo, tomando, por menor que seja, por mais sutil que seja, algum partido ali no intuito de auxiliar um dos lados... Sugerir uma nota à assessoria de imprensa é uma ilegalidade. E mais, porque no final das contas, eu já falei isso pro ouvinte, o objetivo de tudo isso é anular processo. O objetivo disso é Lula livre. Só que não tem o menor sentido. Isso é o que a gente não gostaria. E eu acho que a gente poderia falar sobre isso. Porque eu falo o que eu falo, não desejando isso mas, que você tá falando. Não tem o menor sentido falar em nulidade. Se ele cometesse uma ilegalidade, abriria esse aso para nulidade no processo. Só que para você declarar a nulidade, né, de um ato, é preciso comprovar a ocorrência de um prejuízo processual. É uma máxima francesa. A gente já falou aqui aquele pas de nullité sans griffe. Então, não existe prejuízo objetivamente. Se não existe prejuízo objetivamente verificado, você não anula nada. Aí você pega o artigo 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa, e não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Pelo amor de Deus. E não houve? Claro que não, tanto que nos tribunais superiores, se você vai para a segunda instância, a pena foi agravada. Você vai no STJ, a diferença de pena da dosimetria foi de 7 meses. Então o cara foi... as provas analisadas de forma imparcial, não de forma neutra, mas de forma imparcial, pela segunda instância, pelo Tribunal Recursal e pelo Tribunal Constitucional, corroboram as decisões do Moro, que já provou a sua própria imparcialidade ao absolver o Lula de outros crimes e de dar uma pena menor que outros magistrados diante da mesma situação. Caio, e nesse ponto eu tô com você. Eu quero que, por exemplo, a gente garanta que os resultados da Lava Jato, as prisões que foram feitas, o que foi apurado, é isso que a gente tem que garantir. A gente não precisa garantir que o Moro é um herói. Ele vai se defender das coisas como ele tem feito, ele como ele diz foi que agora. Se errou, que... Ele que faça aí o seu processo. A nossa... que o judiciário seja isento. Também. Olha, bom, é isso. Vai ter muita conversa ainda sobre isso. Vamos aguardar os próximos capítulos. Eu preciso falar aqui de uma coisa muito legal agora pra vocês, dividir com vocês aqui o seguinte. Olha, eu fico até emocionado quando vem essa história aqui, porque é o seguinte, você já parou pra pensar que a gente assiste um jogo de futebol sempre do mesmo jeito? Se você pensar o que é? A gente assiste com os olhos. Mas olha, no jogo do Brasil contra o Peru, que vai acontecer nesse próximo sábado, às 4h, você vai poder acompanhar o futebol de um jeito que realmente importa. Com o coração mesmo, de verdade. É a primeira vez, e pela primeira vez, você vai poder sentir de verdade o que acontece lá dentro do campo, na arquibancada, a emoção, o barulho, aquela energia da torcida. E quem vai passar essa emoção pra gente ao vivo vai ser o José Moisés, que apesar de não ter visão, tem um amor enorme pelo futebol brasileiro e sente cada lance
como ninguém. Então, olha, você não pode perder a ação especial da Brahma em parceria aqui com a Rede Jovem Pan. Afinal de contas, não é só futebol, meus amigos. Acompanhe ao vivo aqui na Rede Jovem Pan, na hora do jogo, lembrando, sábado, 4 da tarde, quando estiver jogando o Brasil contra o Peru. Tô certo que você vai se emocionar. Sou uma pessoa normal, simplesmente eu vejo a vida de outra forma. Eu consigo ver aqui cada pedaço do gramado. Eu queria que todo mundo pudesse sentir o futebol da mesma forma que eu sinto. Beba com moderação. Agora 10h42, horário de Brasília. Vamos para um destaquinho aqui da página de esportes para dar uma desanuviada. Não me diga que o Vini vai falar do Neymar. Meu programa favorito. Você veio hoje no programa? Estamos aqui, Edgar Piccoli, você tá aí? feriado. Porra, Vini, você não entrou na nossa conversa ainda. Vem aqui. Vem aqui, fica à vontade. Tudo. Senta nessa mesa de bar aqui com a gente, troca uma ideia. Diga. Aliás, vamos falar de futebol, um assunto muito comum nas mesas de bares pelo Brasil. Quero saber o que está acontecendo entre a figura Ney e o PSG. O amor está acabando. Tá acabando. Ou dinheiro, Dias né, contados. Dias contados. É Barcelona o endereço ou não? Provavelmente. Olha Possivelmente o retorno de Neymar para Barcelona é algo que o Barcelona almeja. Teria sido até um pedido do próprio Messi, que manteve aí a amizade com o Neymar, não sei como, mas ele gosta do Neymar. E aí teria pedido para que Neymar voltasse do PSG para Barcelona por vários motivos. Desde que o Neymar chegou no PSG, ele Será que o acumulou futebol vários tá entre os problemas. motivos? Acho que o futebol em si, não, mas tem um clima ruim ali, obviamente, que no vestiário, né, ele teve ali as suas divergências com um dos grandes astros do PSG, que é o Cavani. Depois chegou o Mbappé e roubou um pouquinho a cena, né? Aquele pênalti, né? Exato. Lembra do pênalti? As disputas de pênalti, quem bate falta. Aí depois chega o PSG e rouba a cena, e o Neymar jamais poderia admitir isso, né? Alguém se destacando e brilhando mais do que ele. Ainda mais porque ele foi pro PSG para ser isso, né? Para ser o líder, cara, para ser o líder, né? Teve também o acúmulo aí de lesões, né? Mais recentemente essa agora que até tirou ele também da Copa América, e recentemente a acusação de estupro. Então tudo isso vai se somando, tem os problemas com a receita, e o presidente do PSG, Edgar, o Al Nassr lá, ele deu Nasser Al-Khelaifi, se não me engano o nome correto dele. Ele deu uma entrevista recente dizendo o seguinte: nós queremos jogadores no PSG que estejam comprometidos com o projeto PSG. O PSG tem um projeto. E nós não queremos mais celebridades. Aí ficou escancarado. Sim. Para quem que era... Para endereçar da mensagem. Para quem que era o recado. Não queremos celebridades. Queremos jogadores de futebol, atletas profissionais de futebol que estejam comprometidos a levar o PSG a outro patamar. E obviamente que o Neymar não está enquadrado nisso, né? O Neymar quer ser campeão, ele quer ser exaltado, ele quer ser o capitão, quer ser o camisa 10, quer as glórias todas para ele, não tá pouco se importando com o PSG. A única coisa que rendeu para ele do PSG foi o dinheiro do PSG, que o PSG pagou cerca de em reais foram 820 milhões de reais, cerca de 220 milhões de euros. Agora, para tirar o Neymar do PSG também tem que investir um pouco, né? O presidente do PSG aí almeja um valor de pouco mais de 1,2 bilhão de reais. É um bom negócio ainda, Vini? Ou o Neymar tá entrando naquela categoria de jogador que prometeu mais do que entregou nos últimos tempos? Boa pergunta. Porra, Fefi. Eu acho. Mandou bem. Quero ver agora. É porque fica essa sensação, Fica né? mesmo, porque Certo, ele cara. sempre tem se machucado, tem caído. A gente não vê o Neymar brilhante do começo, Sempre assim. a promessa, o craque, que nunca parece que se efetiva como, né? Eu acho que, obviamente, que ele não tá naquele nível que tanto se esperavam de ser o melhor jogador do mundo. Mas também não é descartável, é um jogador importante dentro de campo, sim. Óbvio. Dentro de campo, sim, ele contribui bastante quando está interessado, quando está comprometido, quando quer apenas jogar futebol. O problema é que o extracampo prejudica bastante. O pacote Neymar
O pacote Neymar é uma desvantagem. Ele não é vantajoso. O pacote Neymar que inclui essas polêmicas, o pacote Neymar que inclui os parças, o pacote Neymar que inclui o pai, o pacote Neymar que inclui... O pacote Neymar não é vantajoso. Né? Então, quem quer assumir o risco, tá aí. O Barcelona, provavelmente, já pelo jogador ter passado por lá, foi uma boa passagem, sim, tecnicamente do Neymar por lá, pensando que ele pode ser, daqui a um tempo, um substituto do Messi, até o próprio pedido do Messi ajuda muito, né, nesse sentido, nessa procura. Então eu acho que poderia ser um caminho pro Neymar, sim. Coisa que ele não deveria nem ter feito, né, sair do Barcelona. Só que aí não pensou na evolução como jogador, não pensou na carreira, não pensou no profissional, pensou no quê? No dinheiro e na fama. E tá aí o resultado. Tá bom, falado. Ele escolheu o esporte errado, eu acho, né, Vini? Devia jogar tênis, né? Assim ele brilharia sozinho, se fosse bom, talvez, né? O Ibovespa atingiu ontem uma marca histórica. O índice avançou 0,9%, fechando o dia em 100.303 pontos. Economistas e analistas do mercado dizem que o recorde se deve ao otimismo com o andamento da reforma da Previdência e a certeza de que a Selic, a taxa básica de juros, vai cair nesse ano. Hoje ela está em 6,5%. Caio, economista aqui do Morning Show. Que leitura que você vai Caio Campos, você vai judicializar esses números? Ou você vai politizar esses números, cara? Tem que politizar para conseguir fazer um comentário minimamente coerente, né? Mas o fato é que o mercado... Você falou com a Denise? Não conversei com a professora Denise ainda, porque a gente fica... Ela tá saindo do Jornal da Manhã, tô descendo pro Morning Show. Mas o mercado... Né, em geral, ele é muito mais blindado contra narrativas, né? Ele vai precificar expectativa e resultado, é assim que ele opera. É curioso a gente falar, né, da Ibovespa, né? São 65 ativos, 62 empresas listadas. A alta, né, ontem foi de 0,86%, bem expressiva, é um novo recorde. Lembrando que teve um recorde na sexta-feira passada, quando bateu 99 mil pontos, agora a gente foi para os 5 dígitos, né? É importante lembrar também que quando o Bolsonaro assume a presidência da República, o patamar estava em 91 mil pontos, então a gente já tem aí quase 10% de ganho, e agora em março a gente ultrapassou mais de 1 milhão de investidores, né, de CPFs cadastrados lá na B3. Só que o curioso é que nos últimos 4 meses houve aí um ganho de 300 mil CPFs novos investindo na Bolsa de Valores. Você acha que é um efeito Betina? Tem uma outra garota da XP também Tem falando, outra? você viu? E sem brincadeira, eu acho que é mesmo, porque essa conscientização financeira e essa campanha maciça aí de marketing para você tirar o dinheiro de renda fixa daqueles fundos dos bancos tradicionais e principalmente da poupança e se arriscar na Bolsa, faz todo sentido. E aqui é importante a gente falar agora do ponto de vista político, né? Houve um choque liberal no Brasil e principalmente fundado em ajuste fiscal. Então você vai ter a força e a autonomia, né, do super-ministro Paulo Guedes, que é um liberal convicto. Você tem a reforma da Previdência, que hoje em dia é consenso que ela vai passar e vai passar acima dos 800 bilhões de reais e provavelmente no começo do semestre que vem. Os combates a fraudes nos programas sociais, reforma administrativa com extinção de ministério, cargo, gratificação, funções aí na ordem de milhares e milhares, os contingenciamentos, os congelamentos de contratação de pessoal. Tem um negócio importante que é a MP da Liberdade, a MP 881, a comissão já está formada, a relatoria, graças a Deus, caiu aí com o deputado paranaense Jerônimo Gorgen, que é um liberal. Os juros estão baixos aqui no Brasil, mas estão mais baixos ainda fora do Brasil, e tem o lance das privatizações, a gente já falou, são 134 estatais federais, 88 delas são subsidiárias, e com a decisão do STF na semana passada, que permite a venda dessas subsidiárias sem o aval do Congresso Nacional, você tem aí a capacidade de desinvestimento e de ganho de eficiência nessas empresas. Uma operação da TAG, que foi liberada, que estava aí suspensa por liminar, gerou caixa aí de 33 bilhões de reais. Fora isso, que como eu falei, o mercado precifica expectativa, a ideia aqui é que o Brasil ele vai ter condição de crescer sem inflação,
inflação, com um aumento moderado do consumo conforme a retomada do emprego e também a maior participação dos fundos globais na Bovespa, que hoje é menos de 50%. Então, tanto as consultorias e corretoras, como XP, como o BTG mesmo, e as publicadoras financeiras como a Empíricos, estão recomendando comprar ações. O Conselho Parental de Televisão dos Estados Unidos pediu que a HBO não transmita mais a série Euphoria, que estreou no último domingo. Eu quero saber, nós queremos saber o motivo, Paulinha. Estreou inclusive aqui no Brasil, viu, Edgar? No horário mais dos proibidões da HBO, que é às 11 da noite. A série tem recomendação para maiores de 18 anos, mas o que incomoda de fato esse Conselho Parental da TV dos Estados Unidos é que a série lida com jovens de 17 anos que estão ali no ensino médio e por isso poderiam chamar atenção e parecer que é uma série direcionada para jovens, quando não é, né? É uma série bastante adulta, Edgar, que trata de temas polêmicos. É baseada em uma produção do canal Hot de Israel. Tem como personagem principal uma menina de 17 anos, que é a Rue, interpretada pela Zendaya. A Zendaya também é uma atriz de apelo jovem, né? Muitas... Foi da Disney, tá no filme do Exatamente, Homem-Aranha agora. Ela é a Mary Jane, a Michelle no Homem-Aranha. Então ela tem também esse apelo com os jovens, mas tá ali fazendo um papel bastante difícil e adulto de uma garota de 17 anos que sofre com bipolaridade, ansiedade, transtorno obsessivo e compulsivo, que passa por uma reabilitação, então ela tem um problema aí com drogas. É uma série que também trata de estupro, bullying, violência, sexo. No primeiro episódio, a gente teve uma cena de nu frontal e de estupro de um homem contra ali uma menina de 17 anos transexual. Então é uma série de assuntos muito pesados e muito polêmicos e direcionada realmente para adultos, mas aí causando esse desconforto por ser centrado no ensino médio e ter atores de apelo jovem, né, com os jovens. Então trazendo essa preocupação para os pais. Essa preocupação acontece muito também em decorrência de 13 Reasons Why, que sim, é uma série dirigida para jovens, mas que estatisticamente, agora já se sabe, de fato aumentou o número de suicídios entre adolescentes nos já tem Estados os números Unidos. que comprovam que aumentou o número de suicídios desde o lançamento dessa série, com várias temporadas. Houve polêmica na época, porque a cena realmente era gráfica. Muito gráfica, pornográfica. E existe quase, ali falar sobre isso, não falar sobre isso, como falar sobre isso. Na segunda temporada, né? Até um anúncio antes, né? Se você está passando por depressão e tal, não assista essa série, pode ser gatilho. Então, ali, realmente... Mas era uma série dedicada para adolescentes, no caso. Não é o 13 caso Reasons dessa. Why. Euphoria não, hein? Maiores de 18. E o segundo episódio parece que vem aí com outras coisas pesadonas. A Zendaya falou que o primeiro episódio da série é o mais light. Serão 8, Edgar. Veremos. Tá bom. Veremos, tá falado. Vamos pro breve intervalo. Quem é que tá aqui? 11. O Raulzão. Horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Essa é boa, hein? Vocês vão ver só. Possíveis adversários numa futura eleição presidencial, Jair Bolsonaro e o governador paulista João Dória travaram ontem um duelo comum, muito comum, em quartéis e também em academias CrossFit. Ô Vini, que duelo foi esse, meu camarada? Um duelo curioso, viu, Edgar? Pô. Mas eu vou te falar uma coisa. Uma das melhores cenas deste governo Bolsonaro até agora, porque eu vou dizer uma coisa, hein? A única coisa que eu roubei até agora é na flexão. Ai, que flexão esquisita. Olha só, se reuniram, vamos explicar a história primeiro, né? Explica aí, Vini. Se reuniram ontem o governador de São Paulo, João Dória Júnior, e o presidente Jair Bolsonaro, eles que fizeram parte lá do acordo entre o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Caixa para poder aumentar aí as ações de inclusão social de pessoas com deficiência em todo o país, um investimento de fato muito bacana, e eles estiveram lá neste evento, e aí um pouquinho depois, Edgar, eles estiveram reunidos com alguns alunos de educação física da PM, já fora ali do Centro Paralímpico, que inclusive vai receber também um investimento aí de 10 milhões de reais nos próximos 4 anos, quando o Bolsonaro teve a ideia de chamar João Dória Júnior e mais os alunos de educação física ali da PM
para fazer flexão de braço. Um desafio. Um desafio. Vamos lá. Eram 10 flexões apenas, Edgar. Quem será que se deu melhor? Porque o Bolsonaro é militar. Não, isso é muito comum no exército, né? Lembra do meu irmão fez exército, ele falava, quando o soldado, quer dizer, um de uma patente maior ali, já fazia o recruta pagar. Paga aí 50 flexão de braço. Isso. 150 abdominais. Exatamente. Então, Bolsonaro levantou essa ideia. Tava o general Augusto Heleno também topou o desafio. Vamos ver quem se deu melhor, Bolsonaro ou Dória? Imagens! Olha lá. Agora o Dória já queimou a largada, já começou a fazer, o Bolsonaro pede pra esperar e lá começa. Aí o Bolsonaro... o general Augusto Heleno, ali os alunos. Mas o Bolsonaro meio que... com a cabeça. Como podemos dizer... Ô, Vini, até o Augusto Heleno fez melhor que o Bolsonaro, velho. É velhinho, Augusto, o Heleno, pô. Com todo respeito. Ô, Dória, você mandou bem. Gestão. Você administrou Gestão bem. de flexão. Realmente o Dória mandou bem melhor aí do que o Bolsonaro, pelo menos nesse sentido. Agora, um encontro interessante do Dória, que foi um apoiador do Bolsonaro durante a campanha presidencial, né, Edgar? Inclusive, ainda no primeiro turno, quando o Geraldo Alckmin estava se candidatando, o Dória, que também é um entusiasta da reforma da Previdência, que é o principal projeto do governo até agora, mas que, obviamente, depois da eleição, ele tem mantido uma certa distância, fazendo algumas críticas pontuais, porque... pelo que se sabe, né, João Dória almeja aí futuramente, quem sabe já em 2022, tentar também o cargo na presidência, né? Uhum. E para isso ele teria que ser aí um adversário do Bolsonaro. Olha, eu desconfio que com esse tipo de flexão de braço aí, o Bolsonaro... Bom, se a disputa fosse essa, o Dória teria muito problema no exército. Eu teria muito problema no exército. Desconfio. Ele só mexe, olha lá, ele só mexe a cabeça. A política é uma desses campos aí de atividade em que é muito comum, né? A mensuração de quem cospe mais longe, né, Vini? Mas, ó, aqui eu queria destacar... Pelo menos é essa mensuração, né, Caio? Pois é. Eu queria destacar 2 pontos aí bem positivos, né? Primeiro que os dois, de certa forma... até com o espírito republicano, estão colocando aí um pouco da futurologia de lado, porque como o Vini bem pontuou, eles são adversários em potencial em 2022. Isso daí é fundamental, ver esse clima amistoso, afinal a gente está falando de São Paulo, que é o maior estado da nação, né? Agora, o mais importante é chamar a atenção, né, para a causa do esporte paralímpico. Isso também é muito bacana. E o Dória... Ele tá com uma postura muito madura em relação ao governo Bolsonaro. Ele apoia naquilo que é essencial, especialmente as agendas liberais e tal, só que ele tem um modelo de gestão completamente independente, diferenciado para o bem ou para o mal. Ele compartilha muito mais o poder do executivo com as lideranças do legislativo. Essa é a diferença crucial. Né? E ele tem empregado aquela até a famosa articulação com o Congresso, né, cara, para que se aprove as reformas. Exatamente, tem um protagonismo muito grande também do vice-governador, o Rodrigo Garcia. Então, nesse sentido, eles são muito, muito distintos como administradores públicos, mas o mais importante de tudo é ver que a relação tá amistosa, porque isso significa que estão colocando os interesses do Brasil e de São Paulo, né, falando do João Dória, acima aí de picuinhas políticas futuras. Agradecer o comentário do Caio, que é um profissional que eu admiro muito, e que eu faço gestão, e eu não roubo nem inflexão, Edgar. Tá em forma. Tá em forma. Quantos anos tem o Dória? 61. 61? 61. Nossa, Tá bem, tá em bem. cima, em pé. Vamos lá, ô Fefito, vamos trocar uma ideia aqui, vamos avançar aí num caso que dias atrás você trouxe aqui pra gente no Morning Show. Tô falando do assassinato do ator Rafael Miguel, da novela Chiquititas, e dos pais dele. Ontem a polícia divulgou possíveis disfarces do acusado pelo crime, que tá, inclusive, foragido, né, Fefito? Desde o último 19, ou seja, já vão aí 11 dias. A polícia chegou a achar impressões digitais dele num carro que estava escondido num ferro velho. Imagens de câmeras de segurança mostrando ele fugindo também já foram divulgadas, mas até agora não se tem notícias do Paulo Cupertino Matias, que é o pai da Isabela Tibcherani, que era namorada do Rafael Miguel, ator do SBT, da Globo, fez novelas como Chiquititas, Pé na Jaca, e também ficou famoso na publicidade por ser o menino do brócolis, que queria comer brócolis quando criança. O Paulo Cupertino Matias
tem sido procurado. O prazo de flagrantes claramente já se expirou, mas há um mandado de prisão preventiva expedido contra ele, assim. A polícia agora tá na esperança de que pessoas cruzem com ele e denunciem. O que acontece é que ele pode ter se disfarçado. Então agora a Polícia Civil simulou vários disfarces que ele poderia usar. O primeiro, aí na foto, pra você que tá vendo pela internet, é o visual dele hoje. É uma foto recente dele. Os outros são visuais que ele pode ter aderido, com barba, sem barba, careca, com cabelo mais curto, com cabelo um pouco mais longo. Uma informação que a gente tem é que ele tem tatuagens nos 2 antebraços, onde estaria escrito marginal, sempre marginal. Então, você cruzar com alguém que tenha essas tatuagens e lembre o Paulo Cupertino Matias que você tá vendo aí na internet, acho importante você fazer esse tipo de denúncia. Se você não tá vendo as imagens do Paulo Cupertino na internet, você tá ouvindo a gente aí no trânsito ou em casa, é importante também você entrar no nosso site depois, aqui no site do Morning Show ou no YouTube do Morning Show, pra dar uma conferida nisso, porque essa é uma boa ação. A gente tira alguém que já tem uma longa carreira no crime, que já tem um histórico de crimes, antes mesmo desse crime bárbaro, pra tirar da sociedade. É claramente uma pessoa que é um perigo à sociedade. As imagens dele que matou a queima-roupa o Rafael Miguel, de 22 anos, e os pais dele, chegaram a ser divulgadas quando ele estava fugindo da cena do crime. Houve até um imbróglio. A Band exibiu essas imagens como exclusivas e pouco tempo depois a Globo também exibiu as mesmas imagens na Globo News, avisando que eram exclusivas. O Fábio Panuzzi, inclusive, veio a público para acusar a Globo de roubar as imagens da Band. As imagens ainda foram exibidas no SPTV sem a tarja de exclusivo e a Globo não se manifestou sobre o caso. Mas mais do que prestar atenção em quem é dono de que imagem, o mais importante é tirar esse homem que é um perigo para a sociedade de nosso convívio. Tá bom, vamos lá. Vamos tratar agora da nossa hashtag de hoje. Nesse feriado eu... E aí, Paulinha, como estamos, hein? Vamos lá, porque estamos nos assuntos mais comentados deste país. Aê, olha aí, que beleza. Muita gente participando. Como, por exemplo, o Rafos, não sei se é assim que se fala, que mandou uma foto aí maravilhosa com a hashtag neste feriado eu quero saber é de praia. Veja que lugar maravilhoso ele está. Estou com bastante inveja de você. Nossa, sou por inveja nesse momento. Ana D, hashtag nesse feriado, eu estou imaginando que maravilhoso teria sido se tivesse ganhado na Mega da Virada. Não precisaria estar trabalhando, todos os boletos pagos, curtindo um feriadão nas Maldivas. É bom esse exercício de ficar imaginando, Nossa, né? Sempre que verdade. ganha na Mega Sena, eu sempre fico pensando. E Todo nunca dia. acontece, exatamente. Leila Fernandes, hashtag nesse feriado, eu vim trabalhar para poder comprar as coisas que fico printando na internet. Muita gente aí faz isso. Eu já faço uma outra coisa maravilhosa. Compro várias coisas em lojas online, Edgar, e não pago e não recebo. É só para procrastinar, para imaginar como é que é, qual tamanho eu quero, que cor eu quero. Esse tipo de coisa que eu costumo fazer na internet para passar o tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar que você já falou aí da nossa hashtag, da participação dos nossos ouvintes twitteiros. Ô, Paulinha, você ainda fuma ou não? Não. Não? Só quando eu bebo, às vezes. Ah, não, mas... Não, eu não fumo, não compro cigarro. Não compra? Não fumo todo dia. Não acordo e fumo. Não fumo cigarro depois do café, não faço Você nada. acha que você não fuma, você fuma assim... Eu tô fumando agora? Fuma, eu fumo, todo mundo aqui da bancada A gente tá fumando fuma. agora nesse programa. Não. Você tá falando isso. Se liga aqui na reportagem do Afonso Marangoni. Ficar parado no trânsito deixa as pessoas expostas à poluição gerada pelos veículos. Agora, o que as pessoas não imaginam é que permanecer 1 hora no trânsito de São Paulo equivale a fumar 5 cigarros. A conclusão é de um estudo inédito realizado pela Universidade de São Paulo. Para chegar a esse número, os cientistas analisaram os pulmões de 413 cadáveres para avaliarem as consequências da poluição atmosférica acumulada ao longo da vida
vida. O estudo, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, vai ser apresentado na ONU hoje, juntamente com outras pesquisas sobre os efeitos dos poluentes na saúde humana. De Nova York, um dos autores da pesquisa, o médico patologista Paulo Saldiva, destaca que agora está detectado uma associação significativa entre o acúmulo de partículas no pulmão e o tempo gasto no trânsito. Viver em São Paulo representa como que fumar é o equivalente a 4 a 5 cigarros por dia. Só que esses 4 ou 5 cigarros por dia você não tem escolha, você vai ter que fumar de qualquer jeito, sendo uma gestante, um indivíduo com doença coronariana, ou tendo uma história familiar de câncer. O diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP ainda destaca a importância de se ter estratégias para combater a poluição. Ele afirma que abaixar o grau de poluentes é mais barato do que tratar as doenças provenientes da poluição. A pesquisa envolveu o cruzamento de dados e uma das etapas foi a realização de um questionário com os parentes dos mortos. Os cientistas queriam saber informações como o local onde a pessoa morava, se era fumante, o tempo em que residia em São Paulo e as horas gastas no trânsito. Para a psicóloga Inês Leporassi, o estudo comprova o que o corpo sente no dia a dia. Os olhos ardem, a garganta arde, você fica com a boca seca. Eu não sei como é que o pessoal consegue correr, fazer exercício na Avenida Paulista, por exemplo, que tem um número de veículos imenso. O professor Pedro Ivo, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, diz perceber que o ar na capital paulista é mais carregado. A gente vem para cá, sente a diferença na hora de respirar, na hora de caminhar, principalmente aqui no Centrão, na Avenida Paulista. É muito... Não sei se vale por 5 cigarros, mas ficar aqui dificulta a respiração, sim. O técnico em eletrônica, Daniel Meira, que é fumante, se surpreendeu com o estudo e destacou que as pessoas não têm muitas saídas quando estão no trânsito. Sem dúvida, deve ter um impacto muito grande em quem não é fumante, quem está ali respirando aquele ar sem se movimentar, acaba ficando preso ali naquela poluição, né? Sem dúvida deve ter um impacto muito grande na saúde das pessoas. A jornalista Michelle Kane destacou que o cigarro pode fazer ainda mais mal porque tem outras substâncias tóxicas. Essa comparação, né, do cigarro com a poluição pode ser usada como um bom exemplo, mas a gente não sabe ao certo se é essa quantidade, se o efeito da nicotina, o tabaco, teria o mesmo da poluição, né? Mas é um bom comparativo. Segundo a pesquisa, as pessoas que mais concentravam poluentes nos pulmões foram as que moravam na periferia e ficavam mais tempo no trânsito. Uau, hein? Que dado alarmante. Eu tô vivendo, hoje eu tô vivendo a base de a cada 3 horas uma inalação. Imagina, tô saindo de uma gripe, uma faringite, sei lá o quê, que tá me tirando o sossego. Imagina, cara, com tudo isso que a gente respira no trânsito, CO2, cara, que absurdo, hein? É meio assustador, né? Assustador. Deu um pouco de aflição. Não é da pena, você não acha? É bastante, velho. Você fuma ou não da pena? Preocupante, evidente que não. É por isso que você tá meio entupido? É. Por causa da poluição? Também. Na hora certa, 11h22, horário de Brasília, velho. Os ganhadores aí, Twitter, será que tem da pena? Você que... deve ter. A gente ficou entre os mais comentados. Tem, e eu vou falar com você aqui através do Twitter. É isso, a gente vai ficando por aqui, a gente volta na programação da PAN amanhã, hein? Hoje. Amanhã a partir das 10 da manhã. Obrigado pelo prestígio da sua audiência. Até já.